Estudante estuda inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente. Item correto, CPP, artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Estudante estuda inéditas 2021. A ação penal pública condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 12 meses. Item errado. CPP, artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Estudante estuda inéditas 2021. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Item correto, CPP, artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Se o autor do fato for o próprio representante legal, aplica-se o artigo 33 do CPP e o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Estudante estuda inéditas 2021. Se o representante legal, no caso de vítima menor de 18 anos, ficar inerte e não a representar, o prazo decadencial de 6 meses só começa a correr quando a vítima completar 18 anos. Item correto. Vítima menor de 18 anos. Deve ser representada pelo seu representante legal. Se o representante legal, no caso de vítima menor de 18 anos, ficar inerte e não a representar, o prazo decadencial de 6 meses só começa a correr quando a vítima completar 18 anos, para que a vítima não seja prejudicada por eventual inércia de seu representante. Estudante estuda inéditas 2021. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial poderá ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Item correto. Crimes de ação penal pública condicionada à representação. O inquérito policial poderá ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Contudo, dependerá da existência de representação da vítima. Estudante estuda inéditas 2021. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial não poderá ser instaurado com fundamento no auto de prisão em flagrante. Item errado. Crime de ação penal pública condicionada à representação. O inquérito policial poderá ser instaurado com fundamento no auto de prisão em flagrante.
Contudo, dependerá da existência de representação do ofendido. Atenção! Se o ofendido não exercer esse direito dentro do prazo de 24 horas do momento da prisão em flagrante, é obrigatória a soltura do preso, porém permanece o direito de o ofendido representar depois, dentro do prazo de 6 meses. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível que o ministro da Justiça requisite a instauração de um inquérito policial. Item correto: requisição do ministro da Justiça. Essa hipótese tem algumas aplicações, como, por exemplo, crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República ou contra qualquer chefe de governo estrangeiro. A requisição é dirigida ao Ministério Público e não ao delegado. O Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação. A requisição do ministro da Justiça não está sujeita a prazo decadencial, podendo ser exercitada enquanto o crime ainda não estiver prescrito. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la ou no Ministério Público. Item errado. CPP, artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Estudante estuda Inéditas 2021. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Item correto. CPP, artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Estudante estuda Inéditas 2021. Será sempre necessário que haja requerimento da vítima para instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e nos crimes de ação penal privada. Item correto. Instauração do IP. Crimes de ação penal pública incondicionada, de ofício, por requisição do MP, por requerimento da vítima, auto de prisão em flagrante, alguns casos, instauração de ofício. Crimes de ação penal pública, condicionada à representação da vítima, sempre necessário que haja representação da vítima. Crimes de ação penal privada, sempre necessário que haja requerimento da vítima. Estudante estuda Inéditas 2021. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Item correto. Segundo o STJ, inquéritos ou processos em andamento que ainda não tenham transitado em julgado não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso possa sofrer a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo. Item errado. Segundo a STF e STJ, não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso possa sofrer a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo. Exemplo, do regime semiaberto para o fechado. Lei de Execução Penal, artigo 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado, inciso 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Esse artigo da LEP não ofende a Constituição. Estudante estuda Inéditas 2021. Para a jurisprudência dos tribunais superiores, a revogação do benefício da suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.099 de 95, em razão do cometimento de novo crime, não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória do crime novo. Item correto. Segundo o STF e o STJ, a revogação do benefício da suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.099 de 95, em razão do cometimento de novo crime, não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória do crime novo. Lei 9.099 de 95 dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Estudante estuda Inéditas 2021. Para o Supremo Tribunal Federal, a presunção de inocência deve ser entendida conforme a Constituição Federal de 88. Assim, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é vedada a execução provisória de pena criminal. Item correto. Conforme jurisprudência atual do STF, a presunção de inocência deve ser entendida conforme a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é vedada a execução provisória de pena criminal. Estudante estuda Inéditas 2021. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Item correto. CF 88, artigo 5º, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Estudante estuda Inéditas 2021. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Estudante estuda Inéditas 2021. A inafiançabilidade se aplica ao crime de tortura e ao racismo, mas não se aplica ao crime de tráfico de drogas. Item errado. Imprescritibilidade, ração, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático.
vedação de graça e anistia, T3H, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, inafiançabilidade, todos, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a Constituição Federal de 88, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurado, entre outros, o sigilo das votações. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Estudante estuda inéditas 2021. A competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Item correto. A competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Exemplo: Fábio estupra Cristina e depois mata Rodrigo, que testemunhou o caso. Nessa situação, o Tribunal do Júri é competente para julgar o homicídio de Rodrigo e o crime estupro contra Cristina, que é conexo com o homicídio. CESP, Escrivão de Polícia 2013. Julgue os itens subsecutivos acerca de crimes contra a pessoa. Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente, usuário de drogas, em um dos cômodos da casa da família durante 3 dias, para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas pratica o crime de cárcere privado. Item errado. Jonas agiu amparado pela causa excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Logo, não poderá ser imputado crime de cárcere privado, pois o fez para salvaguardar a saúde do filho. Os pais têm, em relação aos filhos, o poder familiar ou autoridade parental. Significa que o Estado atribui aos pais, por lei, um conjunto de direitos e deveres em relação à pessoa e aos bens dos filhos, a serem exercidos em benefício e para a proteção dos filhos. A conduta do pai que impede que seu filho saia de casa para impedi-lo de utilizar drogas, lícitas ou ilícitas, que possam lhe afetar a saúde física ou mental e prejudicar seu bem-estar, se insere no exercício legítimo da autoridade parental. CESP, Delegado de Polícia 2013. Suponha que em um naufrágio de embarcação de grande porte tenha havido tombamento das cabines e demais dependências antes da evacuação da embarcação e resgate dos passageiros. Em razão desse fato, os sobreviventes tenham sofrido diversos tipos de lesões corporais e centenas tenham morrido por politraumatismo e afogamento. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes de acordo com a legislação brasileira. Caso seja comprovada imperícia, negligência ou imprudência da tripulação, esta poderá responder judicialmente pelo crime de homicídio em relação às mortes ocorridas no naufrágio. Item correto. Se for comprovado que a tripulação agiu com imperícia, negligência ou imprudência, será comprovada a culpa da tripulação, ou seja, deverão responder por homicídio na modalidade culposa. Código Penal, artigo 121, homicídio simples, é igual matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Código Penal, artigo 18, diz-se o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Artigo 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!